Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o episódio sobre NBA. Se você é fã de futebol americano, não deixe de escutar o podcast desse domingo, que a gente falou sobre NFL lá também. Mas no programa de hoje falaremos sobre uma das épocas mais divertidas online para os fãs de NBA, que são os rumores relacionados ao draft da NBA. O draft da NBA que é logo após o término das finais da NBA. A gente vai falar um pouco sobre finais da NBA também lá no final do programa, mas tem vários rumores saindo dos últimos dias, né? E aqui estamos com dois velhos de guerra da cobertura da NBA. Tô aqui com o Ricardo Stabolito, do Jumper, principal site brasileiro na cobertura da NBA. E a gente vai decifrar aqui o que é real, o que é aquela famosa cortina de fumaça. Mas tem alguns tópicos bem interessantes nos últimos dias. A gente que tá... que é uma semana? O draft é dia 26? 26? 26 ou 27, não tenho certeza. Eu vou confirmar aqui enquanto a gente fala. Mas a gente já tá naquela época que é time tentando plantar notícia pra determinado jogador cair. Sempre quando tem uma notícia negativa sobre um jogador, a sensação que dá é algum time plantando pro cara cair. E sempre quando é uma notícia positiva, eu sinto que é o agente do jogador plantando pra tentar fazer o cara subir. Você concorda com essa análise, Ricardo? Bem, primeiro, boa noite pra você, Gabriel, todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes, sempre um prazer estar aqui. Cara, esse é o período do faction, né? Digamos assim, né? Como o americano fala, né? É meio que isso, cara. Assim... É muito difícil você medir draft aí, eu tô falando para todos os esportes, certamente, né? Tô falando pro pessoal de NFL também, que possa estar ouvindo aqui, porque basta um time. Basta um time gostar de determinado jogador, que ele vai lá e vai escolher muito acima do que a gente acha que deveria, mas é sempre por mais que a gente estude, né? É sempre é uma ciência inexata, digamos assim, né? É muito difícil extremamente inexata. Exatamente. Então é sempre muito difícil, especialmente pra gente daqui, né, Gabriel? A gente pode falar isso com bastante tranquilidade. Assim, a gente trabalha com menos informação ainda do que tem que estar lá. Então a gente trabalha basicamente com vídeo de jogador e com lances e com informações vindas de terceiros. Quem está lá perto ainda tem mais informações sobre background. E aí os times aí têm ainda mais sobre a personalidade do jogador, sobre o background do jogador. A gente trabalha basicamente com o que a gente vê, o que está em quadro, o que aparece na TV, ou o que a gente consegue pesquisar no YouTube ou em sites para baixar. Então é muito complicado. Só que assim, eu tendo a concordar com você, Gabriel. Assim, você fala, a gente vai tentar desvendar, é bem tentar desvendar mesmo o que é verdade e o que não é, porque realmente é muito complicado, né? E como eu disse, basta um time. Basta um time gostar de determinado prospecto que tua previsão cai toda por terra, projeções, nada importa, sabe? E ainda mais num draft como esse, que parece haver menos consenso, né, do que os demais, né? Eu vi uma análise interessante. Esse draft da NBA é como você pegasse um draft normal, tirasse os 7 melhores jogadores, e aí o draft começa, né? E a sensação realmente é essa. São muitos prospectos imperfeitos, né? Você tem muito... Os prospectos com maiores tetos, eu acho que são imperfeitos. Tem pontos fracos claríssimos. E tem outros que são piso relativamente alto e teto relativamente baixo, né? Aqueles caras ali que projetam mais como, de repente, eu gosto de usar o termo operário da bola. Eu sinto que esse é um draft mais desses caras. E tem alguns tópicos, tem Bronny James aqui também, que eu e o Ricardo... toda vez que eu convido o Ricardo pra participar aqui do podcast, a gente acaba falando sobre o Bronny, né? Então é bom que a gente tenha aí acompanhando esse assunto, mas tem o takes também sobre essa evolução. O Bronny Watch, né? É o Bronny Watch. Exatamente, né? E eu confirmei aqui, o draft é dia 26. Me pegou de surpresa. Eu achava que... Normalmente é uma quinta-feira, né? E vai ser numa quarta-feira, que vai ser 2 dias. Mas porque... porque vão ser 2 dias. Por causa disso, basicamente. E o segundo dia, se não me engano, é de tarde, nem é de noite, se não me engano, pra gente aqui. Então tem essa novidade em relação a como conduz. Eu acho que pra você que também acompanha a NFL e o nosso
O ouvinte que acompanha mais NFL é mais tranquilo de imaginar, porque o da NFL é 3 dias, 2 dias, 3 se não me dias, engano, quinta, né? sexta e sábado. Então, mas eu acho que vocês estão mais acostumados do que eu, Sim. por exemplo, Esse segundo dia do draft da NBA só vai receber atenção caso o Bronny não seja selecionado na primeira rodada, né? E a gente vai falar sobre isso. Antes de entrar aqui, tem 6 rumores. 6? Não, isso, 6. Que a gente vai acabar discutindo alguns nomes. Mas antes, pessoal que tá escutando o podcast, não deixa de se inscrever se você estiver no Spotify. Segue lá, liga a notificação, deixa 5 estrelas, ajuda bastante o podcast. A gente tá no top 20 direto dos programas de esporte aqui no Brasil, então ajuda a subir ainda mais. Se você estiver no YouTube, deixa like, deixa comentário, se inscreve no canal, liga a notificação, segue, seja qual for o aplicativo de podcast. Dados recados, vamos começar aqui no topo do draft, Ricardo, porque tem o Hoops Hype, que é um site muito forte nos Estados Unidos, né, de cobertura do basquete em geral, e eles fazem o que é chamado o mock draft consenso, né? Eles pegam mock drafts, né, que é a simulação da primeira rodada do draft, ou às vezes das 2 rodadas, né, dos principais especialistas, da galera. Eles têm assim, não é qualquer Zé Mané que eles pegam, né? Dos caras que realmente acompanham e tal, fazem um consenso, né? Somam todos, tiram uma média, e teve uma mudança no topo, né? O Zachary Rissacher, ala francês, ultrapassou o compatriota dele, o Alex Sarr, que era, no último mais de um mês, né, era considerado ali o consenso como número 1, mas agora o Zachary Rissacher ultrapassou ele e tem sido colocado mais como a primeira escolha geral. Como que é a sua preferência entre esses 2 prospectos, Ricardo? Olha, para começar, esse é um movimento que é comum em drafts que não tem consenso na primeira posição. E não só porque as informações mudam, porque o time que está na primeira posição tenta mandar sinais divergentes para tentar enganar quem está atrás, né? Meio que causar um furor atrás ali na segunda, terceira posição, eventualmente quem queira subir para negociar com ele, mas também porque é interessante para os próprios sites, vamos ser sinceros. Assim, é importante para os próprios sites, para vender os mocks, tem uma mudança na primeira posição que é mais chamativo. Não dá para você fazer isso no ano passado, quando tinha o Mbanyama e todo mundo sabia que o Mbanyama ia ser a primeira escolha. Mas num processo como esse, é muito mais interessante, eu acho que é muito mais fácil você fazer esse tipo de movimentação. E também parte do que você disse, é um draft que, em termos normais, eu acho que ele começa na quinta, na sexta escolha. A primeira escolha seria a quinta ou a sexta de um draft um pouco mais, digamos assim, um pouco mais bem definido. Então, todos são imperfeitos, como você disse. Eu tendo a acreditar que o Alex Sarr tem uma habilidade que é muito importante na NBA e que ela é transformadora para determinados times, que é a capacidade de defender em espaço. Eu acho que ele é um dos melhores pivôs que eu vi, assim, cobrindo mais de 15 anos cobrindo draft, marcando em espaço. Em parte porque hoje a gente presta mais atenção nisso. Lá no começo, lá em 2007, 2008, a gente não se preocupava tanto com isso, né? Porque não era tão espaçado o jogo como é hoje. Mas ele é um dos melhores pivôs marcando em espaço. Cobre muito espaço, velocidade lateral, agilidade lateral muito boa. Foi provado na Liga Australiana com os profissionais fazendo isso, fazendo esse papel. Então acho que ele tem essa habilidade que ela é muito importante na NBA de hoje e ele faz muito bem. O Rissacher, ele é muito bom jogador fora da bola. Sim, ele é muito, muito bom fora da bola. Posicionamento, capacidade de influenciar no lado fraco da quadra, acho que tudo isso ele faz muito bem. Mas eu acho que a habilidade transformadora mesmo, você olha e fala, se um time tem um cara como esse, que consegue fazer isso, ele tem alguma coisa. Ele tem alguma coisa que competitivamente coloca ele à frente de muita gente. É o Alex Sarr com a capacidade de defender em espaço. O grande problema do Alex Sarr é que, assim, o lado defensivo eu posso falar muita coisa dele, mas no ofensivo é um grande ponto de interrogação, Gabriel. Eu não sei o que ele vai ser ofensivamente. Ele pode fazer muitas coisas de modo marginal nesse momento da carreira. Mesmo que ele deveria ser excelente, ele não faz tão bem ofensivamente ou não é tão testado assim. O Rissacher é muito mais fácil de você entender o que ele vai ser do que o Alex Sarr, especialmente no ataque. Mas eu acho que quem tem habilidade transformadora, digamos assim,
dentro desse draft, inclusive, quem tem a mais saliente é o Alex Sarr. Então eu teria ele como primeiro. Agora, é muito volátil. É um draft que não tem consenso, como você disse, que não tem o cara para bater no peito e falar, sou eu. Não existe. Eu concordo com você. O Alex Sarr, pra quem não sabe, é um pivô francês, né? O Zachary Rissachet É um ala francês. é um ala francês também. E tem vários outros jogadores franceses nessa classe. É bizarro o número de jogador francês que tem entrado na NBA todo ano, né? Porque teve o Mbanyama, mas teve vários outros. Teve o companheiro de time dele, o Bilal Coulibaly, teve outros caras também. Então, realmente, a França tá com um nível absurdo. Vai ter cara de NBA ficando fora de convocação da seleção da França em algum tempo, né? Se eu tivesse que apostar num jogador esse ano no draft pra ser All-Star, pra ser All-NBA, seria o Alex Sarr. Eu acho que ele tem um maior potencial, só que o Rissachet, ele tem um piso mais alto, né? O Rissachet, ele é um cara que você consegue ver ele contribuindo, assim, fácil na NBA, né? Porque ele defende bem, o arremesso teve uma grande melhora esse ano, né? Então você tem que ver se esse aproveitamento dele vai estabilizar ou vai regredir um pouco, né? Mas eu tendo a acreditar que, claro, ele não vai ser, sei lá, 45% de trade, mas vai ser 38, 39 pelo menos, e ele vai ter aqueles arremessos ali parado e tal, ele não vai ter que criar o próprio arremesso, e aí você espera que ele desenvolva algo a partir disso, né? Consiga criar ali uma habilidade de botar a bola no chão, e enfim. Ele me lembra muito como prospecto, acho que uma versão menos atlética do Jabari Smith, que acabou no Houston Rockets, né? Eu acho que o Jabari Smith é um pouco maior, se eu não me engano, um pouco mais forte, um pouco mais explosivo, o Rissachet menos, só que ali o cara que projeta como um wing muito sólido, 3&D, né? E sobre o Sarr, ele é um cara que tem o potencial maior, né? E você falou sobre a defesa, realmente, a mobilidade pro tamanho dele é realmente impressionante. Ofensivamente, ele ainda tá muito longe de um produto final. Mas eu acho que algo que me anima é que eu sinto que ele tem um bom toque próximo à cesta, né? Sim. E ele não é o Rudy Gobert, né? Que até hoje não tem toque nenhum perto da cesta. Eu tenho medo porque eu achava que o DeAndre Ayton também tinha, e o DeAndre Ayton tem, né? Só que ele não tem a mentalidade e tal. Então, mas eu acho que ele realmente tem um potencial muito grande. É o cara que eu consigo ver se tornando uma estrela nesse draft. E eu acho que a questão do Rissachet ter sido colocado em muitos mocks número 1 é pelo encaixe posicional. Porque o Atlanta Hawks tem o Clint Capela, tem o Okongo, e faria mais sentido para eles draftarem um ala, né? Eu sei que se você tem a primeira escolha geral do draft, você não deve se preocupar com o encaixe. Mas o Atlanta Hawks deu uma grande sorte. Não era para eles terem a primeira escolha, né? Tiveram muita sorte na loteria. E também eu acho que é um draft que eu acho que os times podem draftar mais por necessidade, né? Porque acho que não é uma loteria o draft da NBA, mas também não tá muito longe disso. E eu acho que esse ano mais do que nunca, né? Então eu entendo esse movimento recente do Rissachet ser colocado em muitos mock drafts no topo. E assim, Gabriel, a gente tem que lembrar sempre, e aí é para qualquer esporte também, para qualquer liga americana, que o GM também tá trabalhando para não ser demitido. Então, num draft como esse, cara, o cara vai lá e olha e fala, olha, não tem ninguém que vai... A princípio, sempre tem alguém. Sempre tem alguém. A tendência é que saia um superastro desse draft. Alguém vai ser esse superastro. Não sei se vai estar na primeira, na 20ª escolha, mas alguém vai ser. Esse draft é muito parecido com... Dentro dos que eu cobri, Gabriel, é muito parecido com 2013. Em 2013 a gente não tinha ideia de quem ia ser a primeira escolha. Sabe quem estava no draft de 2013? 15ª escolha? Então, 2 vezes MVP, campeão da NBA, liderou um time a um título da NBA. Então, assim, tem alguém. Ao menos alguém tem ali. Mas, assim, num draft como esse, o GM, pensando no emprego dele, ele vai pensar, olha, não tem ninguém que vai estourar o teto aqui, potencial. Então, quer saber? Eu vou no seguro. Eu vou para não ser demitido. Eu vou para pegar um cara que... Ou eu vou com um cara para me ajudar imediato, ou para encaixar imediato nesse time. Entende? É muito isso. A gente nunca pode esquecer disso, cara. Porque a gente no trabalho nosso do dia a dia também não quer ser demitido. O cara lá também. O cara também não quer.
né? Então ele às vezes a grande sacada é você não ter uma sacada, é você não tentar ter uma sacada, é você fazer o feijão com arroz. A boa notícia nesse ponto pra mim, porque a única forma de eu ser demitido do meu emprego é se eu me demitir, né? Porque aqui o Cara dos Esportes é uma grande empresa com apenas um funcionário, editor, barra produtor, barra apresentador, barra tudo. Ainda no topo do draft, um rumor que tem sido forte também é sobre o Atlanta Hawks conversando com times sobre descer no draft. E a sensação que eu tenho vendo essa notícia é o Atlanta Hawks falando: você quer? Não, não vou conversar, não me obrigue a conversar sobre trocar essa primeira escolha, mas o que você tá pensando? O que você vai me oferecer? Porque se a gente tá falando que a diferença é muito pouca esse ano em termos de prospecto e a chance é basicamente uma loteria, é melhor você garantir mais bilhetes nessa loteria, né? E acho que se tem algum time, por exemplo, que ama o Alex Aro, que ama o Hisashi, e o Atlanta Hawks não ama nenhum dos dois, assim, ou não tá super convencido, eu acho que faz total sentido ali pro Hawks. Então, eu não ficaria surpreso se acontecer. Mas todo ano, eu sinto que tem sempre mais time querendo descer no draft, que na maioria das vezes é a decisão correta, porque você vai acumular mais escolhas, você vai ter mais chances de selecionar um cara de bom nível, mais na NFL do que na NBA, mas na NBA também. Só que eu sinto que eu acho difícil ter esse apetite para chegar a uma proposta que faça valer a pena você abrir mão da primeira escolha geral se você é o Atlanta Hawks. Assim, em geral as pessoas não sabem o valor intangível da primeira escolha do draft. Mesmo um draft ruim, ela tem um valor intangível muito alto. Para você negociar uma primeira escolha, você precisa de muita coisa. Você precisa envolver muita coisa na troca. É muito complicado. Mesmo um draft ruim, como esse, que teoricamente é ruim, que a gente fala que é ruim, mesmo um draft como esse, o Atlanta não vai entregar. O Atlanta certamente vai querer descer para a segunda ou para a terceira posição de preferência, não vai querer cair para sétimo, para oitavo, para décimo, e ainda assim querer receber, pegando outros drafts da NBA como base, Gabriel, querer receber pelo menos 2 escolhas de primeira rodada para abrir mão de posições. É muita coisa. É muita coisa, especialmente porque os drafts futuros, o valor intangível deles é ainda maior, Sim. porque eles são melhores historicamente que esse, né? Porque esse é o piso. Posso fazer Esse um é parêntese aquele sobre que... isso? Não, Eu pode, não, claro. eu não lembro se eu falei aqui no podcast, eu fui conversando com um amigo meu. Eu tava analisando, vendo as escolhas dos times e tal, aí eu, Lakers com escolha, Milwaukee Bucks com escolha, não trocaram a escolha, Brooklyn Nets trocou todas as escolhas e tal. Muitos times que fizeram aquelas trocas que envolveu, tipo, 3 escolhas de primeira rodada, o draft que eles tiveram a escolha foi de 2024, porque os times do outro lado sabiam que eles preferiam ter a escolha de 2025, de 2023, de 2026. Então acabou que esses times que trocaram, Bucks, por exemplo, trocou um caminhão de escolhas, eles acabaram com a escolha deles de 2024. Fica com a de 24. A gente não não quer a de quer. 24. Pode ficar. Inclusive, a gente teve uma escolha ativa agora. O Pelicans noticiou o Lakers, né? Não quer, fica pro próximo ano. Pode ficar aí com a escolha sua. Pode ficar que a gente quer do futuro. Pode ficar com a desse ano. Que é muito claro sobre... Que até é um pouco de contaminação, digamos assim, da ideia de que o draft é fraco no topo. Porque ele é fraco no topo, Gabriel. Assim, no meio da... Quem está na 7ª até a 14ª escolha, por exemplo, acho que ele está bem tranquilo. Acho que não é um draft ruim. O problema é quem está em primeiro, segundo, que vai ter um prospecto, teoricamente, que é um valor de 7º, 8º. Sim. Sabe? E aqui a gente está falando muito a grosso modo aqui, né? E quem está no meio da primeira rodada, por exemplo, vai ter um draft, se escolher bem, vai ter um draft normal, teoricamente, em relação a outros. Não é que não tenha talento em nenhum lugar desse draft. Eu acho que o grande problema é que a gente define muito o que é um draft pelo topo dele. E, de fato, o topo dele, além de não ter esse prospecto de consenso, você ainda tem uma questão que ele vem depois do draft do Wembanyama, por exemplo, né? Você compara tinha o Wembanyama na primeira escolha do último draft, você compara com esse, é impossível você não ficar decepcionado. Sim. Então a gente está trabalhando um pouco com expectativa, nessa realidade, digamos assim. Mas Atlanta, eu acho assim, sempre
até que aconteça, Gabriel, eu acho que a primeira escolha é muito difícil de ser trocada. A última vez que a primeira escolha foi trocada foi a do Markel Fultz? Foi. Aí. Foi do Markel Fultz. Funcionou pra caralho. Ele foi. Ele trocou. Philadelphia adquiriu a primeira escolha pela terceira, né? Que era do Boston. Sim. Que era dele, que foi pra Boston, terceira escolha. E eu acho que foram mais 2 escolhas de primeira rodada futura, se eu não me engano, também. Que é o que a gente está trabalhando aqui. E o Celtic, e aí que vem a questão, né? O Celtics, para todo mundo que se falou depois, é que o Celtics aceitou descer porque o seu número 1 era o Jason Tatum, naquele draft desde o início. Então era isso, né? Basicamente, ele desceu porque ele sabia que podia descer, que o número 1 dele estava abaixo. E todo mundo sabia que o Lonzo ia ser a segunda escolha, né? A segunda escolha do Lakers. Ia pro Lakers e tal, e assim, em retrospecto, a linha do tempo é importante, né? Porque eu lembro que o Fultz foi fazer um exercício, um workout, um teste com o Boston Celtics, aí no dia seguinte eles ligam pro 76, pô, quer trocar não? E em retrospecto, realmente, deveria ter sido uma baita... E o Fultz era um prospecto espetacular. Realmente é uma das histórias mais bizarras. Uma das histórias mais bizarras. O cara voltou no... O cara voltou, ele se apresentou pra pré-temporada com um arremesso totalmente diferente, uma forma de arremesso totalmente diferente. Aí um dos bagulhos é mais loucura, bizarros. né? É loucura. Foi muito... Tanto ele... Desculpa, Gabriel, te interromper, mas tanto ele é bom prospecto que hoje, depois de toda essa saga, ele é um jogador bastante sólido com o Magic. Então isso dá ideia de quão bom ele era, né? Ele teve uma lesão bizarra no nervo do ombro, né? Um negócio... É muito bizarra a história dele, né? Mas agora falando de jogadores que as ações estão subindo, um que eu tenho sentido que tem disparado, que eu vejo até em discussões para ser a primeira escolha geral, é o Donovan Clingan, que é o pivô de UConn, né? Bicampeão com a Universidade de Connecticut. Ele não era titular no primeiro título, foi titular, jogou muito bem no segundo título. Teve aquela batalha na final contra o Zach Edey. Aquele pivôzão mais pesado, baita defensor, bloqueador de... protetor de aro. Isso perto do garrafão, né? Perto da cesta, né? Fora, eu sinto que ele tem um pé um pouco pesado, não me agrada tanto. E eu confesso ter ficado surpreso. As odds dele, por exemplo, para ser a primeira escolha geral, despencaram para 8,0, né? E eu não sei, ele é um cara que eu acho que vai ser útil na NBA. Eu acho que ele vai ter uma carreira longa. Ele pode ter um impacto tipo do Derek Lively, apesar de ser um jogador bem diferente do Derek Lively, não. Quero dizer, um cara que vai jogar ali 15, 20 minutos num time competitivo. Eu acho que poderia ser o caso do Donovan Clingan. Mas você olha o perfil dele para ser primeira escolha geral, até escolha top 5, eu fico um pouco de pé atrás, mas aí volta tudo aquilo que a gente já discutiu, né, sobre esse valor do draft. Mas tirando essa questão do onde ele vai sair, como que você vê o Donovan Clingan como prospecto? Primeiro, o Donovan Clingan, com essa discussão sobre a primeira escolha, é totalmente GM não querendo ser demitido. O Donovan Clingan, a gente sabe o que ele vai ser, teoricamente. Ele é um grande defensor, deve se transformar num defensor de fato acima da média na NBA. Ele só não vai ser o defensor que a NBA quer, não vai ser esse cara de espaço, defender espaço, como eu disse do Alex Sarr. Ele é muito mais um defensor no drop para a NBA, né? Um defensor que fica um pouco mais, uma posição um pouquinho mais conservadora, não tem que cobrir tanto espaço, embora ele seja grande e cubra muito espaço. Mas eu acho que a tendência para ele é não ser ser protegido nesse sentido, né? Não ser um marcador do espaço. E os times vão tentar atacar ele, trazendo ele para o perímetro e tentando explorar esse pé pesado dele. Porque assim, Gabriel, a gente fica cobrando, a gente cobra que os caras sejam alienígenas, né? A gente fala, esse cara aqui tem 2,18 metros de altura, mas ele não marca no perímetro. Claro que ele não marca no perímetro. O cara tem 2,18 metros de altura. Ele não é móvel para isso. Sabe, o cara que tem 2,18 metros de altura e é móvel a esse ponto no garrafão, 2,20 metros de altura, o cara é o Wembanyama. O cara é Wembanyama, sabe? O cara é fora da trajetória. O Alex Sarr, são tipos físicos e atléticos fora da curva, né? Então é o normal isso. E a NBA tem que entender isso também, né? O cara também não pode cair para 10ª escolha de draft só por causa disso também. Então, eu acho que passa um pouco por... Eu acho que a tendência dele subir passa muito por você olhar para muitos prospectos que você não sabe direito o que vai ser, você vai ter que colocar em quadro e ver o que ele vai se transformar.
E você tem esse cara que é um campeão provado, um jogador que é um vencedor provado, 2 vezes campeão universitário, né? Um cara que provou o seu valor tanto como uma peça de elenco na última temporada, quanto como o jogador nessa temporada, né? E um pivô que dá muita clareza sobre o que ele vai ser, especialmente defensivamente. Ofensivamente, eu acho bem mais complicado projetar ele. Eu acho que ele tende a ser muito mais um cara para atuar lá dentro, bem próximo da cesta, do que propriamente o cara para abrir. Embora a gente saiba que nos testes e nos treinos ele está tentando se provar como arremessador. Aliás, ele, Zach Edey, todos esses caras querem provar que são arremessadores, né? Que é outra tendência da NBA. Mas a gente sabe também que, assim, o cara... Ele não, a princípio ele não é um arremessador. Ele pode até tentar numa quadra aberta e ficar arremessando. 57,4% de lance livre. Não é um bom sinal. Lance livre é um bom sinal para você identificar todo o potencial do jogador em arremesso em geral. Em alcance, curto. E assim, não é um bom sinal. Então sabe, é muito claro que essa é a escolha de segurança. É um cara que você coloca no seu time, ele tende a ser titular do seu time. Ele tem limitações, mas até aí, né, Gabriel? O cara do tamanho dele também não pode ser um bailarino no perímetro, né? É meio difícil. Só um. Se ele fosse, você não estaria me perguntando se ele pode ser a primeira escolha. Ele seria certamente a primeira escolha. Bicampeão universitário, um bailarino no perímetro com 2,20 metros de altura, né? Seria o Victor Wembanyama, né? E, assim, muitas vezes os times eles erram muito no draft porque eles selecionam um cara pensando no que ele pode vir a ser, né? E o Donovan Clingan a gente basicamente sabe o que ele é já, né? Sabe. E ele vai ser um cara útil. Só que aí você não vai deixar sua torcida, caraca, conseguimos o Donovan Clingan, né? Tipo, é o que é, ele vai ser um jogador útil, mas não vejo muito além disso. A gente falou do Atlanta Hawks, né? Que não é normal um time ter uma escolha alta, né? Eles brigaram pra ir play-in até o... Não, eles foram play-in, agora eu nem lembro mais se eles foram play-in. Foram, né? Mas enfim, outro time que tá nessa situação é o Houston Rockets, né? Que teve ali a terceira escolha, né? Via Brooklyn Nets. E parece que a equipe quer trocar essa escolha por um jogador que os ajude a vencer agora, né? E eu acho que faz sentido até porque é um time que já tem muitos caras jovens que estão precisando de minuto, né? Então, eu acho que é o caso até de você colocar um deles ao lado dessa escolha e ver no mercado o que você consegue, né? Mas eu acho que realmente pro Houston Rockets botar outro calouro que não vai ter minuto. É difícil, você não vai encontrar minuto para mais um jogador tão jovem, né? Então eu acho que faz todo sentido ali. E eu acho que não precisa nem ser aquela oferta megalomaníaca aqui, porque eu acho que o Houston Rockets tem bastante incentivo para descer. O Rockets já fez investimentos na última off-season. Já deu a entender que ele é um time que quer competir na última off-season. O Fred VanVleet, por exemplo. Tá muito claro que o Rockets quer mais do que ficar selecionando. Selecionar na terceira escolha é uma grande sorte deles. Eles subiram em relação à projeção de onde eles iriam escolher. Mas assim, ainda assim não é o que eles querem. Não é isso que eles querem. Eu acho que, como você bem disse, eu acho que o cenário dos sonhos do Rockets é envolver a terceira escolha, um dos jovens, dois desses jovens, e trazer um astro, de fato, um jogador com o status de um All-Star. É muito complicado fazer isso no mercado. A gente sabe que o novo acordo coletivo de trabalho basicamente transformou a NBA numa grande incerteza, né? Cada ano vai ser um ano, basicamente, com muitas restrições, né? Limitações orçamentárias, limitações financeiras dos times. Eu acho que todos estão ainda tentando entender como vai funcionar. Eu acho que nesses primeiros anos, como vai funcionar de fato esse acordo coletivo. A terceira escolha não tem o valor que ela teria num draft normal, nesse draft. Eu acho que todo mundo sabe e entende que ela é um pouquinho menos valiosa do que ela tende a ser, uma terceira escolha num draft no vácuo, digamos assim. Mas para o Houston faz muito sentido. O grande problema é que o mercado é muito complicado. E como você bem disse, trazer um novato não faz sentido porque a gente nem sabe o espaço que esse novato vai ter. Onde que vai encaixar esse novato? Né, o espaço é complicado você projetar espaço num elenco que já tem muitos jovens, já tem veteranos que foram contratados a bons salários, um time que quer competir de fato.
Um time que está em ascensão, quase foi ao play-in, teve uma boa arrancada no fim da última temporada, mas que vai estar dentro de um West que vai estar ainda mais competitivo ano que vem não, no segundo semestre, no caso, né? Próxima temporada. Então, é um cenário complicado. Esse é o famoso caso de querer não ser poder, por enquanto. Porque você olha o elenco deles, aqui você pensa, no backcourt. Ele já tem o Van Vliet, tem o Jalen Green, tem o Amen Thompson, tem pouca bola pra todo mundo, né? E na ala, você tem o Dillon Brooks ganhando um baita salário, você tem o Jabari Smith, que até acho que deu sinais positivos na última temporada. Tem o Ken Whitmore, que foi uma baita escolha deles, caiu muito mais do que eu esperado e foi muito bem. O próprio Amen Thompson pode jogar na ala também. Um cara que eu gosto bastante, que se machucou na última temporada, o Tari Eason. Ele acabou não jogando a reta final da temporada, acho um baita defensor e eu gosto bastante do Tari Eason. E aí você tem Jabari Smith, e aí você pensa, pivô, né? Você tem o Şengün, você precisa de mais alguém, né? Mas eles trocaram pelo Steven Adams na última temporada, né? O Steven Adams machucado, uma troca bem bizarra, pensando em retrospecto, né? Mas então não tem nenhuma necessidade. Acho que o interessante seria pegar o contrato do Van Vliet ou pegar o contrato do Dillon Brooks, colocar ali o Amen Thompson, colocar o Ken Whitmore, que eu acho que são jogadores que têm bastante valor, botar essa terceira escolha e você vai no mercado. O que eu consigo que é uma proposta honesta, né? Uma proposta boa, né? O que eu consigo com isso? Então eu acho que eu vou muito na sua linha, né? Eu só acredito que a troca vai acontecer quando ela de fato acontece. Mas eu acredito que é uma boa aposta que o Houston Rockets vai se mover nesse draft. Bronny James agora, Ricardo. Todo mundo queria saber agora. O momento Bronny James do podcast Cara dos Esportes. Todo mundo quer saber, Bronny James. Saiu uma notícia sobre o interesse do Dallas Mavericks, né? O Dallas Mavericks, com a escolha número 58, estaria de olho no Bronny James. A escolha do próprio Dallas Mavericks na primeira rodada, se não foi pro New York Knicks. Acho que é isso mesmo, escolha número 24. E eles têm a escolha número 58, que é ali a última, via Boston, né? Que eles receberam na troca, né, do Grant Williams. Eles acreditam que o Bronny não vai estar disponível quando chegar lá, né? E de fato não vai estar. O Bronny, ele teve toda aquela história que a gente já falou aqui no podcast. Ele só fez teste com o Phoenix Suns e com Los Angeles Lakers. Saíram notícias, segundo o Shams Charania, o Bronny teve um excelente teste com o Lakers, né? Que é ótimo, até você lembrar que o Shams é agenciado pelo Rich Paul, que é o mesmo agente do Bronny James, amigo de infância do LeBron, né? Agente do LeBron, né? Então, é um bom disclaimer, né? Uma boa ressalva, mas, assim, não vai estar disponível na escolha número 58, e eu não sei muito bem o propósito aqui, Ricardo. Eu acho que, de repente, algum repórter que escutou, o cara que ele conhece do Mavericks, gostou do Bronny e tal, né? E aí, volta o que a gente falou no começo, né? Você falou sobre gerar uns cliques e tal, mas porque ele não vai estar no alcance do Dallas Mavericks. E mesmo que esteja, se for uma tentativa desesperada de tentar reforçar esse time com o LeBron, a gente já tá vendo também que o LeBron não vai pra qualquer time, né? Por mais que ele tenha elogiado o Kyrie recentemente, eu acho que faria zero sentido Luka e LeBron no mesmo time, porque seria o time que menos corre na história da NBA. Mas eu sinto, hoje, se eu tivesse que dar um palpite, que a gente vai ver o Bronny saindo no primeiro dia. E eu acho que vai ser pro Lakers. Era meu palpite antes, continua sendo meu palpite agora. Mas não sei, né? Aquela história de que o Bronny é o pior prospecto da história dos esportes, né? Que muita gente ia muito pro outro lado, não tá se confirmando. Eu acho que tem ali suas limitações claras, né? Mas os times, sei lá, eu acho que os times veem ele como um prospecto de segunda rodada. Eu acho que é muito diferente disso, e claro que a gente tá falando dele por causa do nome dele. Assim, 58º ele não vai estar lá, e simplesmente porque o Lakers selecionou 55. Então é muito, mas muito improvável que na 55ª escolha o Lakers não selecione o Bronny James se ele estiver lá, simplesmente porque o que é a 55ª escolha?
sabe? Você dá uma boa sinalização pro seu astro. E além disso, alguém comentou isso, eu achei muito interessante, não vou lembrar quem. Eu não sei se pega muito bem se o Lakers passar o LeBron James aqui em 55ª escolha, porque ele fala pro LeBron, olha, você sabe seu filho, então ele não vale a 55ª escolha do draft para mim. Então, assim, é uma mensagem meio dura. Por mais que talvez não seja exatamente isso, a mensagem o que vai passar para o mundo é isso. O que o mundo vai interpretar isso. Infelizmente, essa é a situação. Eu acho muito complicado e além disso, como você bem disse, há muitos outros pontos antes. Na faixa dos 40 você tem Filadélfia, que está muito sinalizando aí que tem um sonho vago com o LeBron também, pode gastar uma 47ª escolha, 41ª, nem sei qual é a 46ª escolha do draft. 41ª, pode gastar uma 41ª no Bronny, eventualmente. Isso sem contar os times no final da primeira rodada. E isso sem contar as trocas que vão acontecer. Então, assim, na segunda rodada é muito volátil. Uma escolha de draft de segunda rodada é muito volátil. Eu acho que, inclusive, o Lakers, se achar realmente que o Sixers pode estar interessado no Bronny na 41, ele pode não selecionar na 17, eventualmente, mas pode subir na segunda rodada, pegar a 51ª e ceder uma futura que vai ter muito valor por causa de como o draft é percebido. Você colocar uma escolha futura, mesmo segunda rodada, vai agregar muito valor, né, em comparação a esse, para subir ali para casa de 38, 39 e selecionar. É muito fácil você ter. Aliás, esse é o grande barato da segunda rodada do draft, talvez você colocar ele num dia separado. Porque como o valor é muito baixo de uma escolha de segunda rodada, elas são muito voláteis, então você tende a ter muita troca no segundo dia do draft da NBA. Que eu imagino que também acontece na NFL lá para sexta, sétima rodada também no draft. São escolhas que são muito voláteis. As escolhas podem dar qualquer coisa ali e são fáceis de movimentar, são fáceis de ser trocadas. Sim. Então né? Eu tendo a acreditar que, assim, Mavericks muito legal, gostar do Bronny, tem interesse de selecionar entre os 60 o Bronny, mas na 58 não vai rolar. Não vai mesmo. E eu realmente acho que você citou muito bem o Philadelphia 76ers, né? Porque se tem alguém que tá disposto a correr um risco desse é o Daryl Morey, né? Que é o presidente lá do Philadelphia 76ers, né? Ele é um cara que faz as coisas diferentes, né? E eu acho que é um time bom o suficiente que você senta na reunião com o LeBron pelo menos e, pô, olha aqui o que a gente tem e tal. Filadélfia tem uma história boa, na verdade, porque Filadélfia não é campeão desde 83 e é uma cidade apaixonada por esportes. Então, pode se vender uma narrativa interessante, uma das poucas narrativas interessantes para o LeBron que possa eventualmente pesar em relação ao Lakers, que é muito pesado no NBA, obviamente. Mas é uma história muito interessante se ele for para o Sixers, eventualmente ganhar um título. São mais de 40 anos que o Sixers não é campeão, e é uma franquia que tem uma base muito apaixonada, e uma das mais apaixonadas da NBA, e que assim, resultado é teoricamente fácil você conseguir um bom resultado com o Sixers. Porque os Sixers, a gente vem falando deles nos últimos anos todos, eles não chegaram a uma final de conferência em todos esses anos, que a gente comenta sempre, começa a temporada falando que eles são candidatos ao título, eventualmente, eles não chegaram nem na final de conferência. Então, para o LeBron chega lá e vai para uma final de conferência, teoricamente, e já está dando um resultado melhor do que o time deu desde o Iverson, né? Desde 2001 com o Iverson, provavelmente. Sim. Verdade. E sobre um exemplo sobre essa questão volátil da segunda rodada, né? Um exemplo que acho que só o torcedor do Pistons e do Lakers sabe, o Austin Reeves, que hoje é um jogador importante nos Lakers, ele ia ser selecionado pelo Detroit Pistons na segunda rodada do draft, e ele recusou, falou, não me seleciona, porque ele tinha uma promessa do Lakers para assinar como não draftado, né? E ele preferiu ir pro Lakers do que ser draftado. Então, segunda rodada realmente não tem muita importância mesmo, né? Então é mais ou menos isso mesmo. Tem uma aqui, só citando rápido, Corey Williams, né? Que tem gente que acredita que ele pode ser uma escolha de top 5, né? E eu teria medo de você draftar o Corey Williams achando que ele vai ser o irmão dele, né? Que é o Jalen Williams, né? Do Oklahoma City Thunder. Que até fisicamente eu acho que eles são bem diferentes, né? O Jalen Williams é um tanque, já entrou como um tanque na NBA. Ele bem mais magro, mas, de novo, basta um time. Eu acho que basta um time gostar muito dele que ele acaba sendo a escolha número 4. E não é porque tem um consenso fora que entre os times da NBA existe um consenso também.
Vamos falar um pouquinho da final da NBA agora. Se você tá escutando isso aqui depois da segunda-feira, tá escutando na terça, na quarta, muito obrigado por ter escutado. Até a próxima. Vai ter episódio segunda-feira ali, falando do título do Boston Celtics ou da reviravolta do Dallas Mavericks. Mas, Ricardo, justamente, vamos começar por aí. Foi o início da maior virada da história do basquete profissional? Ou foi o último suspiro ali de um time que tem talento? É muito difícil um time que tem talento ser varrido, e aí o Boston Celtics deu uma relaxada. Qual dos dois lados você apostaria? Tudo indica que é o segundo, provavelmente, né? É o que tudo indica. Eu sei que nas outras ligas americanas já houve virada de 3-0 para 4-3, mas na NBA nunca houve. É a única, eu acho, que segue sem nunca ter acontecido uma virada desse tipo, né? O beisebol teve aquela famosa de 2004 do Yankees contra do Red Sox contra o Yankees, né? E hockey, peço desculpa, eu sei que tá tudo final agora da NHL, eu não faço a menor ideia. Mas eu tenho quase certeza que já existiu também no hockey. Então, assim, tudo indica o segundo. E eu acho que o jogo 4 dá muita finalização para ele. Eu acho que dá pouca finalização que uma virada esteja em curso. Porque é o típico jogo, Gabriel, em que um time tem que dar uma resposta e o outro está extremamente relaxado. Ser campeão fora de casa, a gente sabe que não é muito interessante. Né, todo mundo quer ser campeão em casa, diante da torcida. O Celtics extremamente relaxado, abriu 3-0. O Dallas precisava dar uma resposta. Tem todo o massacre da mídia em cima do Luka Doncic após o terceiro jogo, né? Que eu acho que existiam motivos para críticas, mas provavelmente não tantas quanto aconteceu no volume que aconteceu também, né? Complicado. Então acho que existia todo um cenário para o Dallas vencer esse jogo 4. Já existia, e até vencer com alguma folga esse jogo 4. Acho que dá uma grande resposta, sabe? A partir disso, Gabriel, acho que a gente volta a um pouco à realidade, que é um Celtics que é o melhor time da temporada regular, com folgas, que é um time que só perdeu 3 jogos nos playoffs até agora. É um time que é melhor do que Dallas, eu acho que isso é ponto pacífico. Um time melhor do que Dallas, é um elenco melhor do que Dallas. Se provou muito claramente na série até agora que é um elenco muito melhor do que Dallas. E assim, podia se dar o luxo de ter uma atuação como a que teve no jogo 4. Deixa uma boa sensação? Não deixa uma boa sensação, vai ter dúvidas, mas assim, perdesse de qualquer forma, Gabriel, teria dúvidas. Eu acho que perdendo por 2 pontos no jogo 4, perdendo por 30 no jogo 4, nesse sentido da repercussão, acho que é a mesma coisa, porque a mídia tem que trabalhar nisso, tem que trabalhar, dá para virar e começar com todo esse papo, mas por tudo que aconteceu, por como um time foi muito bem e o outro foi muito mal, eu acho que tudo finaliza mais para aquele último suspiro do início de uma grande virada. Verdade, eu sinto que o Boston Celtics vai estar segurando o troféu, vai estar lá o Tatum imitando aquela foto do Kobe, né, com a jaqueta, né, que todo mundo sabe que ele já comprou essa jaqueta, tá na mala dele, com certeza. E aí a gente vai estar falando, pô, foi campeão, mas não sei não, hein, pô, não sei se eu confio nesse time. É a narrativa desde o início da temporada, né? Não adianta que o Celtics faça, Gabriel, não adianta que o Celtics faça. Assim, quem quiser duvidar, vai duvidar, assim como qualquer outro time. Quem quiser duvidar vai continuar duvidando. Gente, a gente tá falando de um time. O Warriors foi basicamente uma dinastia e tinha gente cobrando o MVP das finais do Stephen Curry até 22, quando ele finalmente foi, e falando que ele. E contestando ele a partir disso. Então, assim, quem quiser contestar, quem quiser ser hater, quem quiser discutir, vai buscar um modo. Sempre vai buscar um modo. O que não dá é que, assim, daqui 20, 30 anos, Gabriel, desculpa, tranquilo. Daqui 20 ou 30 anos vai ter um troféu lá em Boston e quem quiser discutir vai ficar discutindo na mesa do bar. Não, eu ia citar que eu falei aqui no podcast, eu peguei os últimos 10 títulos da NBA e todos eles dá pra você fazer o asterisco, né? Você consegue fazer sobre todos, né? E é o melhor time, o Porzingis é questionável pro jogo 5, né? Ele que parece que ele só ia entrar numa situação de emergência no jogo 1, no jogo 4 e tal. E, pô, quando o jogo começou a sair de controle aí no primeiro quarto, início do segundo quarto, se não foi essa emergência que ele vai entrar, ele tá ali só pra
Só pra colocar um medo, né? Ó, vai entrar o Porzingis, né? Meio que o tubarão, né? No filme lá do tubarão, né? Tá vindo ali, e tal. Mas o Celtics vai entrar com outra energia. O jogo vai ser em casa. Não, eu acho que é muito mais um time que cochilou, né? E eu não digo nem que, vamos perder de propósito aqui pra ser campeão em Boston. Não, é porque você abriu uma vantagem muito grande, e aí você tem um time jogando pela vida, e o outro time não tá sabe que tem uma margem muito confortável ainda. Dito isso, Ricardo, um time tem Luka Doncic, e quando você tem o melhor jogador em quadra, você pode vencer uma partida. Se Dallas vence esse jogo 5 em Boston, a série volta pra Dallas, vai ser um pandemônio lá em Dallas, e aí você iria para um jogo 7, que a torcida de Boston, que a gente já viu vaiar o time nesses playoffs, seria risco ali do pessoal invadir a quadra e querer assassinar os jogadores do Celtics. Então, eu sinto que isso pode até funcionar bem pro Celtics, porque tem uma pressão, acho que, positiva para você fechar a série logo. Mas se você deixa essa série viva por mais um jogo, aí eu acho que é uma pressão num time que já sofre muito dessa pressão ao longo do ano, porque é um time que o ano inteiro jogou com peso de, se não for campeão, vai ser um fracasso. Então, é um jogo gigantesco pro Boston Celtics. Assim, é um desastre se perder o jogo 5? Teoricamente não, você ainda tá trabalhando com uma margem de erro bem tranquila, mas não é bom, não é bom para o moral, como diria a música antiga, não é bom para o moral. Então, assim, é preciso, preciso entender que o jogo 5 é um cenário perfeito para o Celtics ganhar. Eu acho que isso que pode pegar se o Celtics perder esse jogo. Acho que essa é a questão, é porque você pega o cenário perfeito, todo o panorama perfeito para ganhar e não ganha. Acho que é aí que pesa, acho que aí é onde pesa mais a situação. Acho que não é ficar 3-2, voltar para Dallas, teoricamente, porque esse time do Celtics ele tem melhores resultados fora de casa do que em casa. Até perder esse jogo 4, não tinha perdido fora de casa nos playoffs. Né? Agora aquela história também, né, Gabriel? O Celtics tem dado boas respostas após derrotas. Só perdeu 3 vezes, as outras 2 que perdeu, fechou a série imediatamente depois, não perdeu mais na mesma série e fechou ela direto. Tem essa pequena diferença que agora vai para casa, nas séries anteriores iria jogar fora, né? E fora ele tem melhores resultados do que em casa nos últimos 3 playoffs combinados, se não me engano. Mas assim, é um cenário perfeito, Gabriel, e a história dos playoffs também, em séries como essa, ela dá a entender isso, que os jogos 5, geralmente, quando volta para casa do time que tem o mando, especialmente em finais, geralmente são jogos que não só o time da casa vence, mas são jogos que costumam ser tranquilos, porque o time da casa começa a abrir vantagem e bate o desespero no time que vai perder o título. Então ele começa a tentar coisas fora da caixinha, né, ir para movimentos desesperadores, e a tendência é que o Celtic, se começar bem a partida, ele tenha isso a favor dele, não só o clima da torcida, mas também um time que tá para perder, tá para ser eliminado, que vai tentar coisas diferentes, e tá muito claro que o Mavericks não tem elenco para fazer coisas diferentes, né? Essa é uma grande diferença da série, Gabriel. Sim, o Celtics consegue colocar caras como Sam Hauser, como Peyton Pritchard em quadra e não serem explorados na defesa. O Mavericks coloca caras como o Max Kleber, o Tim Hardaway, que deveriam ser jogadores de rotação, e eles não funcionam. Então, assim, é uma diferença muito pesada em relação a elenco, o que a gente está vendo nessa série. Até nisso, eu acho que é muito complicado. Como você disse, quem tem Luka Doncic tem esperança, o Kyrie Irving também, mas, assim, é um cenário muito, mas muito prejudicial para Dallas. É muito complicado para Dallas. Essa questão do elenco, eu até achei que o Jason Kidd demorou a fazer o que ele fez no jogo 4, de dar uma chance pro Dante Exum e pro Josh Green, né? E os dois acabaram jogando muito bem, né? O que eles fazem defensivamente, né? O Tim Hardaway, talvez seja ruim a longo prazo pro Mavericks o Tim Hardaway ter acertado 5 de 7 bola de 3 no garbage time, né? Porque ele vinha injogável, né, nos playoffs. Boston Celtics é franco favorito lá no Portugabet, nosso patrocinador das finais da NBA. 1,36 vitória deles está lá, 3,10 do Dallas Mavericks. Crie sua conta utilizando meu link, tá na descrição. Tem bônus ali pro seu primeiro depósito.
Eu acho que aqui da Boston Celtics, acho que eles vencem até com alguma tranquilidade. E pra gente que trabalha com isso, né, Ricardo, é até bom não ter sido o título da NBA decidido numa madrugada de sexta pra sábado, né, que termos de audiência ia ser péssimo. Mas segunda-feira, segunda pra terça, a gente passa a terça-feira postando os conteúdos, tá bom pra gente, né? Tá melhor, tá bem melhor e, assim, pesa também o nosso trabalho no fim de semana. Então foi até melhor não vencer sexta-noite, porque fim de semana, além de não render geralmente, ainda ia ter uma carga de trabalho absurda. Tô comprando tranquilamente um título, começar terça noticiando o título, ou até quinta, se não for agora, enfim. Aliás, ir pro jogo 7, né? Porque, vamos ser sinceros, a torcida do Celtics é uma das maiores do Brasil, talvez a maior do Brasil. Eu não sei quanto é números, né? Não sei se tem alguma pesquisa recente. Teste do olhômetro, eu diria que tá na discussão com Lakers e com Warriors. E talvez seja a número 1. Mas por maior que seja o número de torcedores do Celtics, tem mais gente que odeia o Celtics. Tem. Porque quando uma torcida é muito grande, eu torço pro Flamengo, eu sei isso, quando uma torcida é muito grande, todo mundo odeia, né? Então, em termos de números de acesso pra gente, que infelizmente influencia muito o nosso bolso, vamos ser bem sincero, seria melhor. Seria melhor o Celtics perder no jogo 7, seria incrível, mas eu não acho que vai acontecer. Eu acho que o Celtics vence com alguma tranquilidade. Até quando o Xavier Tillman matou aquela bola de 3 no jogo 3, pra mim acabou. Foi o momento que acabou a série, né? Porque ele era o cara ali que veio de, assim, foi uma troca ali de final de banco ali, por segurança, precisou jogar e foi bem. E aí eu sinceramente, ali eu achei que tinha acabado a série já. E que tem uma bola que traz uma lembrança também, porque o Grizzlies, quando eliminou o Warriors no play-in, se eu não me engano, na prorrogação, o jogo que foi pra prorrogação, Xavier Tillman acerta uma bola de 3 também, um tanto semelhante, no início da prorrogação, que também é aquele tipo de bola que você fala e fala, o Grizzlies vai passar, então, sabe? E o Xavier Tillman, ele costuma estar envolvido em coisas assim, e o Xavier Tillman é um bom jogador, o problema dele é que ele nunca se definiu entre ser um espaçador ou não ser, sabe? Ele tem esses momentos que ele arremessa que ninguém está esperando que ele arremesse. Eu acho que está precisando arredondar o que ele é como jogador de basquete, mas ele pode ser um bom pivô. Eu certamente acho que o Celtics vai renovar com ele na off-season, vai tentar de fato renovar com ele, porque ele é um bom reserva, acho que ele é um bom pivô reserva, até porque o Celtics se propõe de basquete, né? Quer ter esse pivô mais móvel, talvez passador, que consiga fazer o closeout longo, né? Fechar a linha de 3 e voltar e tentar proteger o aro, que é muito o que o Porzingis, por exemplo, oferece. Ou o Horford da Shopee, né? Até fisicamente, assim, no quadro, se parece. É bem por aí mesmo, é uma boa definição. Ó, se você ouviu um barulho aí, não foi o seu celular, você não tá maluco, foi uma notificação aqui no meu computador mesmo, que eu esqueci de fechar uma aba aqui, mas é um bom momento pra gente encerrar aqui o podcast. Ricardo, muito obrigado pela participação, sigam ele lá no Twitter, no Estabolito Jumper, leiam o Jumper Brasil, o melhor site de cobertura do basquete aqui no nosso país. Ricardo, valeu mesmo e até a próxima. Sempre agradeço o convite, você sabe, é por conta de quem convida me trazer, então o problema é de quem convida, no caso seu, mas fica um abraço para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes e especialmente para você. Então é isso, pessoal, o podcast Cara dos Esportes volta na madrugada de segunda para terça para falar sobre o jogo 5 das finais da NBA, título do Boston Celtics, ou então ida para o jogo 6, não deixem de escutar. Assistam aos vídeos lá no TikTok, no Instagram, se inscrevam no canal no YouTube, deixem 5 estrelas no Spotify. Muito obrigado, tchau!